Vamos falar dessa música aqui, ó. Um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Essa música incomodou muita gente esses dias, né? Eu tenho visto na internet muita gente apoiando e criticando. Mas é interessante a gente pensar nisso porque ela traz algumas verdades, e algumas verdades que doem, que incomodam. Por ser verdade, é o que eu dou crédito. Alguns podem falar assim, mas de que igreja que ela é, da onde que ela veio, o que ela está fazendo, como que ela pode falar mal da igreja e tal. Se a gente vê na palavra de Deus, a gente vai encontrar vários profetas vindo dizer ao povo qual era o pecado deles, como que eles estavam se desviando da vontade de Deus, qual a consequência que aquilo ia trazer. E é interessante a gente parar para pensar no que essa letra diz, porque a verdade dessa letra incomoda. E é por isso que gera críticas, né? Mas também gera apoio, porque muita gente acaba sendo confrontada com essa verdade e percebendo o quão longe está da vontade de Deus. Não só no sentido bíblico de santidade, mas no comportamento, no trabalho social, o que a gente pode dizer na comunhão, porque a gente vê que a palavra de Deus fala que a religião verdadeira é aquela que socorre as viúvas, os órfãos, e a gente não pode parar para pensar que é só viúva e só órfão. É um direcionamento para um cuidado com as outras pessoas de alguma forma. Eu também fiquei incomodado, mas não no sentido de que esse incômodo foi porque essa pessoa não poderia ter falado isso. Eu encarei isso como uma voz profética, e é interessante que quando a gente pensa como uma voz profética, que não é só aquela voz que vem trazer pra gente uma bênção, uma direção de um carro novo, uma direção de uma porta aberta, a multiplicação do seu dízimo. A gente olhar para a voz profética nessa letra, a gente entende que o Espírito Santo está nos dizendo algo, tem algo acontecendo que nós não estamos vendo. Eu, como igreja, não estou me posicionando. E é esse cuidado que a gente tem que ter. E a nossa disposição é de olhar para ver se nós estamos realmente nos comportando, olhando para o nosso ventre, sem olhar quem está do lado de fora. Criando o nosso próprio evangelho, como diz a própria letra, né? O evangelho dos fariseus. Cada um escolheu o seu. Percebo que eu estou falando muitas coisas, e é essa reflexão que a letra traz, né? Eu fui bastante confrontado nesse sentido. A parte que mais me confrontou, que mais mexeu comigo em toda a letra, que cada parte da letra dessa música fala uma coisa interessante, mas a parte que mais me tocou, que me rasgou por dentro, foi quando ela canta que o João, dando referência a uma pessoa, uma criança, o Joãozinho lá, ele sumiu, ele desapareceu, aguardando os ceifeiros da grande seara. Isso mostra um atraso, né? Sabe quando a gente sai atrasado para algum lugar? Sabe quando tá perto da hora do culto e você nem colocou o tênis ainda, o sapato, para ir para a igreja, mas você chega lá correndo, atrasado, e o culto já começou? Essa é a mesma ideia que eu tive. A seara é grande. Lá em Mateus 9,37, Jesus fala, o trabalho é grande, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E foi esse versículo que veio na minha cabeça. Como nós estamos atrasados, né? Como tanta coisa está acontecendo e a gente não está percebendo. Não há nada de mal da gente fazer os nossos eventos, fazer as nossas campanhas, mas isso não pode ser só para nós. Isso precisa alcançar mais pessoas. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Foi isso que eu aprendi logo quando eu me converti. Foi as primeiras palavras que eu fui exposto depois da minha conversão, do meu batismo, foram isso. É o id, né? E isso é o que me move ainda hoje, né? Mas nós temos o costume de nos
enrolarmos com as nossas burocracias, mas a gente não esquece do básico do que Jesus pediu para que a gente fizesse. O que a gente não pode pensar é que existe um chamado diferente para cada um, não. Isso está escrito como um chamado para todos. A partir do momento que eu me converto a Cristo, eu já recebo esse chamado. Como que eu posso ajudar dessa forma? Como que eu posso? Indo. Se você tem uma disposição, se você tem tempo, doando, porque tem gente se movimentando. Talvez agora, por conta dessa letra, muitas pessoas despertaram para algo que está acontecendo, e isso é importante. Isso é avivamento, sabe? A gente não pode cair nessa ideia de criticar essa voz profética desse momento. Lembra no ano passado ou retrasado que teve aquele avivamento lá na faculdade? Qual foi o resultado daquilo? As pessoas falavam, você viu o avivamento? Eu olhava para aquilo e falava assim, tá, eu estou vendo um mover. O avivamento vem depois. Qual o resultado que esse mover vai gerar na vida dessas pessoas? Isso vai ser o avivamento. E eu olho para essa letra e eu vejo algo profético nessa questão de avivamento. Tem gente despertando, tem igreja despertando, tem nação despertando. Então existe um movimento que Deus está fazendo nisso aí. O problema é que a gente está acostumado com os apóstolos com seus anéis, trazendo as revelações dos nossos CPFs, das nossas portas abertas, dos nossos carros novos, e quando vem uma revelação profética, uma voz profética que nos confronta, a gente não quer aceitar. E a palavra, ela faz exatamente isso conosco. A palavra de Deus é como espada, ela separa juntas e medulas, aquilo que nos torna insensíveis ao próximo. E muitas vezes a gente faz o nosso jejum, faz o nosso estudo, mas a carne está lá, no cantinho ainda viva. E às vezes precisa de um confronto desse tipo para a gente não cair nessa falta de sensibilidade com o próximo. Como que a gente vai amar o próximo se eu não consigo nem olhar para essas crianças que estão sendo abusadas, exploradas? Como que eu vou olhar para o próximo se eu estou me fechando na minha bolha? Mas é importante essa ideia da letra. Como que ela trata a gente, como ela confronta a gente, né? Mostrando os ceifeiros estão atrasados. Né? Talvez se eles não tivessem atrasados, o João não tinha desaparecido, porque foi alguém lá, ensinou o João, ensinou a palavra, ele teve contato com a vontade de Deus, conheceu o caminho do Senhor e não se iludiu com o que os pervertidos poderiam entregar para ele, fazendo sumir, desaparecer por causa de 5, 10 reais. Se os ceifeiros não tivessem atrasado, talvez aqueles abusadores tivessem o contato com a palavra e antes deles tomarem essas iniciativas, eles poderiam se arrepender, conhecer a verdade do Senhor e mudar o seu caminho, não sendo o que eles tornaram a ser, ok? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É interessante tudo isso porque eu lembro do livro de Apocalipse, quando é escrita a primeira igreja de Éfeso. Ele fala assim, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, por isso que vocês criticam, por isso que a gente critica. Porque a gente não quer que esse mal entre na nossa igreja, porque a gente está trabalhando de certa forma na nossa bolha. Ele fala bem interessante aqui para essa igreja, olha só. Eu conheço a sua perseverança, sei que você não tolera os homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então a gente tem essa tendência, como igreja de Deus, como igreja do Senhor Jesus, de não deixar que as heresias entrem, que os falsos apareçam. A gente está atento o tempo inteiro para essas coisas, mas estamos esquecendo de algo. E ele vai falar logo em seguida aqui, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Porém, vocês têm isso. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Eu vejo o retrato da igreja hoje, diante dessa letra. A preocupação, as pessoas estão criticando porque ela falou que os fariseus... Você é fariseu? Você está agindo como um fariseu? Então, por que eu vou me incomodar com isso? Eu vou me incomodar com aquilo que talvez ou esteja errado,
ou eu não esteja fazendo e eu não quero assumir. E o caráter do cristão é esse. Sabe, a gente tem costume de tomar a nossa ceia e falar que nós estamos nos analisando para encontrar algum tipo de pecado. E se a gente olhar o contexto da ceia, a gente olha que na verdade o que estava faltando para aquele povo de Corinto era comunhão, era pensar no próximo, entende? E é isso que incomoda. E quando eu olho, analiso, pois, a mim mesmo, para comer desse pão e tomar desse cálice, eu vejo que tem algo errado em mim. Então, é por isso que eu me incomodo, não no sentido de criticar a letra, mas de olhar para mim, para encontrar o erro que há em mim, para encontrar a carnalidade que há em mim, para que eu possa tirar para fora isso, ser diferente, mostrar a transformação. A gente criou o primeiro amor. Por isso que esse tipo de letra acaba nos incomodando. E provavelmente por estarmos no sentido incomodado a ponto de criticar essa letra, provavelmente seja porque a gente já criou o nosso próprio evangelho, que a própria letra diz.